CPI da USP volta a se reunir hoje aqui na Assembleia. Aprovados no SISU tem de 30 de janeiro a 3 de fevereiro para fazer matrículas. Sabesp abre site para divulgar horário em que água vai faltar. Tragédia que matou 242 jovens em Boate Gaúcha completa hoje 2 anos. Ninguém foi preso ainda. E na segunda reportagem especial sobre as colônias estrangeiras em São Paulo, você vai ver o trabalho, a gastronomia e a alegria dos italianos. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. A CPI da USP, que investiga violações dos direitos humanos e demais ilegalidades nas universidades de São Paulo durante os chamados trotes, festas e no cotidiano acadêmico, volta a se reunir hoje aqui no Parlamento Paulista. E o repórter Jorge Machado tem as informações agora ao vivo. Jorge, você. Muito boa tarde, está marcada para hoje às 14 horas aqui no auditório Paulo Kobayashi, a 14ª reunião da CPI das universidades, que é presidida pelo deputado Adriano Diogo do PT. Hoje vão ser ouvidos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São 5 nomes relacionados, estão no Diário Oficial, e o médico psiquiatra Leão Lobo Garcia, que também é formado pela Universidade de São Paulo. Há um esforço da CPI, eu vi isso, da deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que é vice-presidente da CPI, um esforço para que haja quórum regimental para aprovar novos requerimentos de convocação. Lembramos que a CPI tem feito reuniões colhendo depoimentos informais por falta de quórum. Aliás, esses requerimentos foram aprovados lá atrás, no dia 17 e 18 de dezembro. Mas estudantes de medicina da USP já prestaram depoimento à CPI aqui na Assembleia Legislativa. Eles contaram que os trotes não acontecem mais tão somente na recepção dos calouros e que passaram a ser comuns durante o ano todo. Passados 15 anos da morte do calouro Edson Tsung Chisue, encontrado morto na piscina da Faculdade de Medicina da USP, a universidade ainda recebe denúncias de trotes abusivos. Em depoimento na CPI que investiga violações de direitos humanos nas faculdades paulistas, os estudantes disseram que os trotes deixaram de ser praticados na recepção dos calouros, mas os trotes, eles deixam de ser apenas quando o cara é calouro e passa a haver uma lógica de trote dentro das instituições. É transportado de um momento do ritual de entrada para outros momentos de algumas instituições, por exemplo, show medicina ou atlética. Na atlética, por exemplo, se você quer fazer uma carreira como diretor da atlética ou diretor de alguma modalidade esportiva, diretor da equipe de basquete e tudo mais, você pode receber trotes dos seus veteranos. Isso acontece largamente. Inclusive tem algumas equipes que são conhecidas pelo trote. Por exemplo, a equipe de handball, ela dá trotes, inclusive em pessoas que não são calouros, sempre com uma lógica disciplinar. Os estudantes também relataram detalhes dos trotes realizados em festas, que reúnem mais de 4.000 alunos. O show Medicina, por exemplo, apresentação teatral organizada pela AOC, Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, ligada à faculdade, tem uma preparação de 45 dias, em que, de acordo com os depoentes, são realizados trotes constantemente. As mulheres, excluídas do processo de criação do evento, recebem a tarefa de costurar os figurinos. Na cabeça da instituição, elas servem ali naquele momento como mão de obra e todo o processo criativo, elas são alienadas. Então, para que é a roupa? Elas não sabem para que é a roupa, pelo menos não a maioria. Para onde vai o dinheiro da maior parte da instituição? Elas não sabem. O papel que eu falei que a costura desempenha na instituição é um papel protetivo, né? Ela acaba protegendo o show de alguma crítica, né? De alguma possível crítica de falar que o show é machista. Para a vice-presidente da CPI, deputada Sara Munhoz, o trote com violência, que segue a chamada Lei do Silêncio, pode ter reflexo na atividade profissional prestada à sociedade. Demonstrou porque em algumas coisas a gente tem tantos médicos que se transformam em assediadores sexuais, outros que fazem pedofilia. Por quê? Dentro da própria universidade já há um estímulo para isso. USP, eu sinto muito. Faculdade de Medicina da USP, eu estou envergonhada depois dos relatos que eu ouvi. Eu espero que nós possamos fazer um excelente trabalho para encaminhar ao Ministério Público e que os responsáveis pelos crimes que aqui foram colocados, desde assédio moral
até estupro, sejam devidamente cobrados. Os alunos aprovados no SISU 2015 têm que começar a pensar na matrícula. E ao vivo, a repórter Silvia Garcia tem todas as informações. Boa tarde, Silvia. Olá, boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Os alunos aprovados pelo SISU têm de 30 de janeiro até o dia 3 de fevereiro para fazer a matrícula. O SISU, o Sistema de Seleção Única, usa as notas do Enem para selecionar os alunos para as universidades públicas, federais e os institutos tecnológicos. E este ano o SISU teve um número de inscrições recorde. Foram, ao todo, olha só, 2.792.334 candidatos. Isso significa, em média, uma vaga para cada 26 alunos. Quem não foi selecionado ainda tem chance, tá? Pode ter esperança de entrar numa universidade pública, mas para isso vai ter que se inscrever na lista de espera e aguardar as desistências. Todas essas informações que a gente acabou de passar agora estão lá no site do SISU. Anota aí, é www.sisu.mec.gov.br. Sérgio. Ok, Silvia. E agora vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Cesarino, que está na estação do Brás do metrô, onde funciona um posto do programa Emprega São Paulo. Viviane, boa tarde. Quantas vagas são oferecidas esta semana, Viviane? Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Em todo o estado são oferecidas esta semana 18.028 vagas e na Grande São Paulo 11.310 vagas. Entre essas vagas, aqui na Grande São Paulo, estão 123 vagas para auxiliar de limpeza aqui em São Paulo, 60 para monitor de alunos em Mogi das Cruzes, 50 vagas para porteiro aqui no centro e também 20 vagas para auxiliar de escritório. Este posto aqui de atendimento ao trabalhador, que fica dentro da estação Brás, do metrô e da CPTM, ele foi reinaugurado há cerca de 2 semanas, é um prédio novinho em folha, tem bastante gente procurando atendimento, olha só, 87 pessoas já foram atendidas desde as 8 horas da manhã. Todas as pessoas em busca da mesma coisa que o Sérgio, o emprego, né, Sérgio? Não dá para começar o ano desempregado. Começar o ano só com dívida não dá, né? Tem que começar com dinheiro para pagar elas, né? Mas tá com muita dívida? Não, até que pouca coisa. Consegui me controlar no fim do ano, tá tudo sob controle. Tem que ser sem dívida e com trabalho. Sem dívida e com trabalho. Qual é a expectativa hoje? Currículo aqui na mão, ó, já tá aqui, carteira de trabalho, voltar pra casa oração. com uma boa notícia. Voltar para casa com uma boa notícia e vamos ver se dessa vez vai, né? Você procura uma ocupação do quê? De auxiliar administrativo é a minha experiência na área administrativa, né? Mas às vezes não tem o que a gente está procurando exatamente, a gente entra em outras áreas, né? Por que você veio até aqui? Eu vim até aqui hoje, eu tive uma entrevista hoje em Santana, resolvi dar uma passada aqui para ver se conseguiu pegar uma senha, né? Que ontem à tarde eu vim e já não tinha mais senhas, né? Aí hoje eu vim um pouco mais cedo para ver se eu consigo, né? Então, hoje vai dar certo. Espero que a gente te dê sorte. Obrigada, boa sorte. E agora a gente vai conversar com Miguel Sanches, que é supervisor de seguro-desemprego da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. A maioria das pessoas que buscam um posto de atendimento vem para dar entrada no seguro-desemprego. E é sempre importante a gente lembrar que ao fazer isso, também precisa começar a procurar uma nova ocupação? Sim, ao dar entrada no seguro, é feito um cadastramento de emprego e uma procura de vaga dentro da atividade condizente com aquele que exercia. Não pode perder tempo, então, ficar recebendo o seguro-desemprego sem procurar nada? Não pode, porque se existir uma vaga condizente com a atividade que ele exercia, com o mesmo salário, ele não poderá recusar essa vaga de emprego, ele terá que ir para a entrevista. Agora, Miguel, hoje a gente está vendo, vou pedir para o Rodrigo mostrar para vocês, bastante gente aqui desde cedo, as senhas já até acabaram, foram todas distribuídas. Esse é um aumento normal para a época, é o que vocês estavam esperando mesmo? Sim, é um número de pessoas que a gente normalmente recebe nos postos nossos, né? É uma procura grande para solicitar o benefício, mas também de algumas pessoas que estão procurando se reinserir no mercado de trabalho. Existe uma decisão do governo federal de mudar algumas regras nesse benefício do seguro-desemprego, na concessão desse benefício. Existe muita dúvida, muita gente já vindo perguntar? Sim, já existe dúvidas. A medida provisória vai entrar em vigor a partir de 1º de março e nós estamos esperando por parte do Ministério do Trabalho
eles expedirem uma circular detalhando melhor essa medida provisória para que a gente possa esclarecer melhor a população. Mas basicamente o que muda? O tempo de vínculo empregatício que ele terá que ter para pedir o benefício pela primeira vez aumentou. Então ele passa de 6 meses, vai passar para 18 meses de vínculo empregatício nos últimos 2 anos, né? Isso já vai criar um filtro muito grande e muita gente não vão ficar fora desse benefício. Mas nós estamos esperando essa circular explicando melhor como que vai ficar essa medida provisória. Rapidamente, qual que é o site para todas as informações do Emprega São Paulo? É www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Lá pode encontrar todas as informações de outros programas, inclusive. Sim, inclusive dos outros programas que a CERT possui. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente volta com você, Sérgio. Obrigado, Viviane. Vamos saber agora da previsão do tempo. Terça-feira de sol e calor no começo da tarde e também de tempo fechado no início da noite, com chuvas fortes em áreas isoladas. A máxima chega aos 30 graus. Em Campinas, chove no fim da tarde por causa do calor de 30 graus. Em São José dos Campos, a previsão também é de chuvas fortes no fim do dia, máxima de 30 graus. Em Sorocaba, o calor é de 31 graus, favorece a formação de nuvens carregadas e pode chover forte já no meio da tarde. Em Ribeirão Preto, faz ainda mais calor, máxima de 32 graus, o que também provoca temporais em áreas isoladas. Você vai ver a seguir, Sabesp vai passar a avisar quando faltar água ao consumidor. Você vai saber disso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. A crise hídrica em São Paulo. A Sabesp vai informar quando haverá redução no fornecimento de água. Quem tem essas informações agora ao vivo é a repórter Silvia Garcia. Silvia. Pois é, Sérgio, as notícias não são boas, infelizmente. Os dias e os horários em que haverá diminuição na pressão da rede de distribuição estarão disponíveis no site da empresa, que é, anotem aí que isso é importante, www.sabesp.com.br. O consumidor terá de fazer uma busca pelo seu município e pelo seu bairro nesse site. Essa determinação partiu da Agência Reguladora de Distribuição de Água. O governo de São Paulo discute um aumento na tarifa também e na cobrança de sobretaxa para quem gastar mais água. Os níveis das represas que abastecem São Paulo e região metropolitana estão todos muito críticos. O sistema Cantareira, por exemplo, tem 5,1% da capacidade. Isso já contando a segunda fase do volume morto. O sistema Alto Tietê está com 10,4% da capacidade. O Guarapiranga é o melhor nessa história, tem 46% do volume armazenado. E o sistema Alto Cotia está com 28,4% da capacidade. Volto com você, Sérgio. Ok, Silvia, muito cuidado com os alimentos que você come nesse calorão. Os especialistas alertam que é preciso dar prioridade às frutas, verduras e legumes. Além de saudáveis, as frutas são saborosas, hidratam e matam a fome. Uma boa salada de fruta, por exemplo, pode substituir até uma refeição. Veja aí. Ah, o calor, pouca roupa, muito líquido. E aquela vontade de comer bastante, um pratão de comida. Só que não. Essa salada de frutas aqui vai ser o almoço hoje? Vai ser. Por quê? Por causa do calor? Ah, é verdade. Fruta é a melhor coisa nesse tempo, né? Esse calor. No Mercadão de São Paulo, onde reinam os sanduíches gigantes, as saladas de frutas estão vendendo que nem água. Tudo por causa do calor. Bem melhor para a saúde, né? É mais leve, a digestão é mais rápida. Aí a fruta é tudo de bom para a saúde. Nessa hora, frutas como a melancia, o melão e a laranja caem muito bem. Elas promovem a hidratação complementar do nosso organismo. As frutas, elas têm uma vantagem de a gente consome as frutas, a gente também obtém a água. Então, além das vitaminas e das fibras, essa água da fruta ajuda na nossa hidratação também, que nesse calorão a gente costuma desidratar bastante. E aqui o cardápio tem muitas funções. Algumas frutas também ajudam a equilibrar a quantidade de água. Muito útil para os momentos em que nós, mulheres, sentimos aquele inchaço por causa das altas temperaturas. Inclusive, hoje de manhã eu acordei com essa sensação de que eu estava mais inchada.
Aí a necessidade de comer um pouquinho mais de frutas. Come frutas, suco, se alimentar de verduras, sucos em gerais, porque só isso que você se sente bem, né? E no meio de tantas opções saudáveis, tem alimento que é melhor evitar. Quanto mais quente, mais proibido fica. Nesse calor, especialmente os alimentos de digestão mais difícil, por exemplo, os alimentos que têm muita gordura, e eu digo especialmente as frituras. É muito comum na praia a gente consumir aquele peixinho, né, a milanesa, mas é bom evitar porque são alimentos mais pesados, de digestão mais pesada. Agora, o perigo de comprar remédios sem receita médica. Esse foi o tema do debate no programa Manchetes Online. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos foram registrados quase 60 mil casos de internações por causa da automedicação. A automedicação é um problema, né? É um problema que pode levar a riscos para os pacientes. A gente comentou não só da automedicação, mas também da medicação que o amigo passou, que o profissional não especializado passou. Então, isso é uma coisa você pode utilizar a automedicação nos medicamentos chamados de medicação isenta de prescrição, que são os medicamentos que ficam no balcão do lado de fora da farmácia. E aqueles medicamentos que realmente ficam do lado de dentro, que têm efeitos colaterais maiores, que têm interações maiores, que têm riscos maiores, eles precisam de uma orientação médica para serem utilizados, né? E aí a gente diminuindo a automedicação e fazendo um controle efetivo disso, a gente vai diminuir várias e várias complicações que a gente tem decorrentes disso. Saber agora da previsão do tempo em mais cidades do interior e também do litoral de São Paulo. Em Santos, dia de muito sol e calor, mas a previsão de pancadas de chuvas isoladas à tarde e à noite. Máxima de 32 graus. Terça-feira de céu aberto à tarde e chuva à noite em São José do Rio Preto. Máxima de 29 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia fica ensolarado e faz calor de até 29 graus. Mas deve chover forte no começo da noite. Em Piracicaba, sol forte eleva a temperatura para 32 graus, mas há previsão de pancadas isoladas no fim do dia. Você vai ver depois do intervalo, na segunda reportagem da série sobre colônias de estrangeiro, você vai conhecer os italianos que trouxeram a gastronomia, trabalho e também a simpatia a São Paulo. Até já. A crise hídrica em São Paulo. A Sabesp vai informar quando haverá redução no fornecimento de água. E quem tem essas informações agora ao vivo é a repórter Silvia Garcia. Silvia. Pois é, Sérgio, as notícias não são boas, infelizmente. Os dias e os horários em que haverá diminuição na pressão da rede de distribuição estarão disponíveis no site da empresa, que é, anotem aí que isso é importante, www.sabesp.com.br. O consumidor terá de fazer uma busca pelo seu município e pelo seu bairro nesse site. Essa determinação partiu da Agência Reguladora de Distribuição de Água. O governo de São Paulo discute um aumento na tarifa também e na cobrança de sobretaxa para quem gastar mais água. Os níveis das represas que abastecem São Paulo e região metropolitana estão todos muito críticos. O sistema Cantareira, por exemplo, tem 5,1% da capacidade. Isso já contando a segunda fase do volume morto. O sistema Alto Tietê está com 10,4% da capacidade. O Guarapiranga é o melhor nessa história, tem 46% do volume armazenado. E o sistema Alto Cotia está com 28,4% da capacidade. Volto com você, Sérgio. Ok, Silvia, muito cuidado com os alimentos que você come nesse calorão. Os especialistas alertam que é preciso dar prioridade às frutas, verduras e legumes. Além de saudáveis, as frutas são saborosas, hidratam e matam a fome. Uma boa salada de fruta, por exemplo, pode substituir até uma refeição. Veja aí. Ah, o calor, pouca roupa, muito líquido e aquela vontade de comer bastante, um pratão de comida. Só que não. Essa salada de frutas aqui vai ser o almoço hoje? Vai ser. Por quê? Por causa do calor? Ah, é verdade. Fruta é a melhor coisa nesse tempo, né? Esse calor. No Mercadão de São Paulo, onde reinam os sanduíches gigantes, as saladas de frutas estão vendendo que nem água. Tudo por causa do calor. Bem melhor para a saúde, né? É mais leve, a digestão é mais rápida.
Aí a fruta é tudo de bom para a saúde. Nessa hora, frutas como a melancia, o melão e a laranja caem muito bem. Elas promovem a hidratação complementar do nosso organismo. As frutas, elas têm uma vantagem de a gente consome as frutas, a gente também obtém a água. Então, além das vitaminas e das fibras, essa água da fruta ajuda na nossa hidratação também, que nesse calorão a gente costuma desidratar bastante. E aqui o cardápio tem muitas funções. Algumas frutas também ajudam a equilibrar a quantidade de água. Muito útil para os momentos em que nós, mulheres, sentimos aquele inchaço por causa das altas temperaturas. Inclusive, hoje de manhã eu acordei com essa sensação de que eu estava mais inchada. Aí a necessidade de comer um pouquinho mais de frutas. Come frutas, suco, se alimentar de verduras, sucos em gerais, porque só isso que você se sente bem, né? E no meio de tantas opções saudáveis, tem alimento que é melhor evitar. Quanto mais quente, mais proibido fica. Nesse calor, especialmente os alimentos de digestão mais difícil, por exemplo, os alimentos que têm muita gordura, e eu digo especialmente as frituras. É muito comum na praia a gente consumir aquele peixinho, né, a milanesa, mas é bom evitar porque são alimentos mais pesados, de digestão mais pesada. Agora, o perigo de comprar remédios sem receita médica. Esse foi o tema do debate no programa Manchetes Online. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos foram registrados quase 60 mil casos de internações por causa da automedicação. A automedicação é um problema, né? É um problema que pode levar a riscos para os pacientes. A gente comentou não só da automedicação, mas também da medicação que o amigo passou, que o profissional não especializado passou. Então, isso é uma coisa você pode utilizar a automedicação nos medicamentos chamados de medicação isenta de prescrição, que são os medicamentos que ficam no balcão do lado de fora da farmácia. E aqueles medicamentos que realmente ficam do lado de dentro, que têm efeitos colaterais maiores, que têm interações maiores, que têm riscos maiores, eles precisam de uma orientação médica para serem utilizados, né? E aí a gente diminuindo a automedicação e fazendo um controle efetivo disso, a gente vai diminuir várias e várias complicações que a gente tem decorrentes disso. Saber agora da previsão do tempo em mais cidades do interior e também do litoral de São Paulo. Em Santos, dia de muito sol e calor, mas a previsão de pancadas de chuvas isoladas à tarde e à noite. Máxima de 32 graus. Terça-feira de céu aberto à tarde e chuva à noite em São José do Rio Preto. Máxima de 29 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia fica ensolarado e faz calor de até 29 graus. Mas deve chover forte no começo da noite. Em Piracicaba, sol forte eleva a temperatura para 32 graus, mas há previsão de pancadas isoladas no fim do dia. Você vai ver depois do intervalo, na segunda reportagem da série sobre colônias de estrangeiro, você vai conhecer os italianos que trouxeram a gastronomia, trabalho e também a simpatia a São Paulo. Até já. Há 2 anos, o Brasil assistiu uma de suas maiores tragédias, o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Silvia Garcia, alguém, por acaso, já foi preso? Nem preso, nem julgado, Sérgio. 2 anos depois dessa tragédia que matou 242 pessoas, a maioria estudantes, o processo ainda está na fase de depoimentos de testemunhas de defesa. Desde ontem, a cidade parou para prestar homenagens às vítimas e aos sobreviventes. Hoje eram 2 horas da manhã, horário em que o fogo destruiu a boate em 27 de janeiro de 2013 e houve uma sirene acionada para lembrar os mortos. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo existe também um projeto em tramitação que determina que todas as casas de shows do estado que comportem mais de 200 pessoas usem espuma anti-chamas nas paredes. Sérgio. Ok, Silvia. E na série especial sobre as colônias estrangeiras que adotaram São Paulo, hoje vamos conhecer um pouco dos descendentes italianos. E graças à gastronomia, à simpatia e ao trabalho, eles conquistaram gerações e aumentaram os laços entre os 2 países.
Mangia che te fa bene. Ah, esta reportagem ainda vai te dar água na boca. A gente se esforça, mas não tem como contar a história da comunidade italiana em São Paulo sem falar e experimentar tanta comida boa. Mas vamos lá. Primeiro o trabalho, depois a gula. A imigração em massa começou depois da unificação da Itália em 1871. Os primeiros foram levados para substituir os negros nas lavouras de café do interior. O Estado recebeu em torno de 70% dos italianos que vieram ao Brasil. Até o ano de 1930, chegaram 1 milhão de imigrantes. Mas logo a promessa de lotes de terra e bons salários virou decepção. E os italianos deixaram as fazendas rumo às cidades para trabalhar nas fábricas e no comércio. Hoje, só na capital são 5 milhões de habitantes de origem italiana e 1.000 empresas de capital italiano. O intercambio Itália-Brasil nesse momento é o segundo país da Europa. Depois da Alemanha, o intercambio Itália-Brasil é o maior. A Itália poderia dar bastante ainda ao Brasil e o Brasil poderia dar bastante para a Itália. Estamos trabalhando por isso. Aumentar o relacionamento não só econômico, mas aumentar também o relacionamento cultural, aumentar o relacionamento social e aumentar aquilo que é os princípios que hoje são comuns aos dois países, que é a democracia e a liberdade. Esta é a vista do Terraço Itália, um dos edifícios mais altos e mais famosos da capital paulista. A vista, claro, é linda demais e por isso atrai visitantes do mundo inteiro. Falando nisso, foi nesse mundo à parte que milhares de italianos fincaram o pé no trabalho e colocaram a mão na massa, sempre fazendo aquele barulho. Num samba no Bexiga, na Rua Major. Este é o primeiro-ministro da República do Bexiga. O título é fictício, claro, mas traduz bem o que o seu Walter Taverna representa para o bairro. O lugar que começou a ser povoado pelos imigrantes no fim do século XIX. Ele tem 81 anos, é dono de cantinas e de ideias grandiosas, como a de comemorar os aniversários da capital com bolos gigantes, que já foram parar até no livro dos recordes. Eu preciso urgentemente de tirar um sorriso das pessoas para que eu também sobreviva de uma maneira ou de outra. Seu Walter um dia também encasquetou de criar um varal pelas ruas, igual a este que enfeita o restaurante, uma lembrança das famílias italianas. Mas a prefeitura proibiu. Ele também montou um centro que reúne a memória do bairro, tombado também por iniciativa dele. Trabalha 18 horas por dia, rindo e falando meio italiano, meio português. Uma língua que só existe aqui no Bexiga, o bexiguês. Aqui mangiamo coisa bela. Não dá nem para acreditar que um dia este italiano tão alegre chorou. Perdeu os pais, 3 irmãs e 2 sobrinhas num acidente de carro. E depois ainda perdeu um filho. Trabalhar, 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 que você encontra o resultado. Porque se você cruzar os braços sem fazer nada, você já perdeu praticamente a batalha. A vida com dificuldade, eu posso me considerar um vencedor. Faltou a gente contar que o seu Walter é um dos fundadores da festa de Nossa Senhora da Quiropita, uma das 3 maiores de São Paulo. A Igreja da Santa foi fundada pelos italianos e durante o evento passa longe desse silêncio. Em agosto, 300.000 pessoas circulam pelos 10 dias de festa. Em agosto, que é o grande momento da festa, aí todo mundo se torna italiano, pela gastronomia, pela oração em italiano, pelas músicas e tudo que a Quiropita de alguma forma leva-nos a refletir e a vivenciar. E é nessa mistura de
fé e gastronomia que a comunidade italiana vive em São Paulo. Lembra do presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, que entrevistamos lá no começo da reportagem? Ele contou pra gente que a instituição criou até um selo para diferenciar os legítimos representantes da tradição. Para conseguir o prêmio, os restaurantes devem usar ingredientes originais, garantir a hospitalidade e ter sempre alguém que fale italiano de plantão. Nosso processo de produção das massas ainda é totalmente artesanal. São feitas manualmente, nós não temos máquinas fazendo massas. Nossas massas são feitas ainda por pessoas. Mamma mia! É tudo tão artesanal, tão saboroso, que os clientes se derretem em elogios. É muito bem feita, temperada, saborosa. Bexiga é o melhor local para se comer italiano, comida italiana. Se sente em casa mesmo, né? Lembra muito a casa da minha avó, com a italianada toda lá. Estou lembrando da mama, sente em casa, né? E amanhã você vai conhecer a história dos portugueses aqui em São Paulo. Não pode perder, hein? Jornal da Assembleia termina aqui. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia em ponto. E você pode rever as reportagens de hoje na internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Para você, uma boa tarde.